Olá, boa noite. Pessoal entrando, chegando, estamos esperando a Ana entrar para falar hoje de ficção científica. Oi, Lívia, boa noite. Olivia, você tá me vendo aí? Você sabe que a Ana me mandou algum recado, eu não consigo ver porque meu celular ele tá fixado aqui numa coisa, eu não consigo mexer nele. Se você pudesse informar se tá tudo bem. Estamos aí esperando a Ana. Oi, Lígia. Também vi que você entrou. Ok. Então vamos esperar um pouquinho a Ana Rushi chegar para começar o nosso papo de hoje. Boa noite, Gil. Então estamos aqui esperando a Ana se conectar. Oi, Wilker. Boa noite. Então a Ana já recebeu o recado aqui que a Ana já está entrando para a gente começar a nossa conversa. Que bom. Hoje eu pus até um foguetinho assim de fundo para compor com o assunto que a gente vai falar. O pessoal está chegando. Esperar mais um pouquinho a Ana entrar. Oi, Thalita, tudo bem aí? Estamos esperando a Ana entrar. A Ana tá aqui, vamos lá. Ela vai chegando, vai chegar aqui. E Oi, aí, tudo bom? tudo e você? Tô vendo aqui uma forma de carregar e equilibrar o celular ao mesmo tempo. Então, essa sempre uma questão, né? Então, Ana, que bom ter você aqui. A Pois gente vai é, mó fazer. felicidade. Então, menina, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma apresentação do Letradas e Confinadas, depois faço uma pequena apresentação da nossa conversa hoje, pequena apresentação sua, e daí já passo a bola para você, começando com alguma questão assim legal, tá bom? Maravilha. Então, eu queria só contar para o pessoal que essa é a oitava edição do Letradas e Confinadas, né, que é um canal criado voltado, né, para interessados em literatura e afins, e criado por mim, pela Lívia Boeloni Gonçalves e pela Thalita Mochiuti. E hoje a gente está aqui, tem o prazer de receber a Ana Rushi para falar de ficção científica. Para quem não conhece, a Ana Rushi é escritora, pesquisadora, doutora em estudos literários e linguísticos em inglês pela USP. Tem muitos livros publicados e o seu último livro é A Telepatia São os Outros, Monomito 2019, né, Ana? Eu conheço a Ana há muito tempo, ela tinha, né, você tinha Tava 18 falando, anos, tava falando né? que eu já era maior de idade, mas não tinha 19. Você tinha 18 anos, mas já era uma poeta muito boa, que já se destacava, né? E a gente se conheceu estudando lá com o Juliano, né? Foi muito legal aquela época, né, Ana? Foi muito bom. Mas, Nossa, sim. mas Eu, hoje a lem- eu, gente vai. Fala, fala. Não, não, Diga. não. Eu tava lembrando que uma coisa que me marcou muito desse período, não foi exatamente nessa época, mas foi um pouco depois, foi que no dia que teve o ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro, a gente teve encontro. E eu lembro muito de você falando. É engraçado, né? Como tem umas coisas Nossa, que nossa, aquilo foi muito forte, né? A você gente ficou vendo estava lá as no grupo. formiguinhas no jardim. Eu lembro, assim, disso.
Ficou lendo Pois é, que são coisa, frases que a né? gente... Ah, bom, foi uma lembrança interessante. Ela pode entrar aqui também como recheio aqui para nossa conversa sobre ficção científica, né? Que Ana, né, é um gênero que parece à primeira vista distanciado, fantasioso, apartado do nosso tempo, e, no entanto, na verdade, é um gênero que é um verdadeiro laboratório do contemporâneo, um exercício de estranhamento do mundo presente, né? E daí a ficção científica tem a ver com utopia, tem a ver com distopia, né? Eu queria saber muitas coisas de você, se existem autoras, se existem mulheres que escrevem ficção científica, como é que é a ficção científica brasileira. Então eu sei que você vai falar sobre essas e outras questões, mas eu vou começar a conversa com você perguntando por que ficção científica? Como que você foi parar nisso? Ah, bom, então queria agradecer o convite, né? Muito feliz de estar aqui, agradecer a Thalita e a Lívia que estão aí também conosco, né? A Cláudia. E, bom, na realidade, eu sempre fui grande leitora de ficção científica, né? Na minha adolescência, meu pai fez física, não chegou a se formar, e ele comprava muito, muito, muito daqueles livrinhos da coleção Argonauta, né? Que eram muito baratos, tal. Esses livros de bolso, que traduz metade do livro, metade não traduz, né? Que hoje em dia a gente sabe, naquela época a gente não sabia. E ele tinha uma grande biblioteca de ficção científica, né? Então sempre li muito, sempre foi meu gênero favorito de leitura, né? Disparado. Mas eu nunca levei muito a sério, para ser sincera, né? Eu sempre achava que aquilo não tinha nenhum valor. Essa acho que é a palavra que acho que define melhor, né? E aí eu fiz direito, aí depois fui fazer letras, né? E aí eu escolhi inglês como graduação e em determinado momento ali da graduação do inglês, a gente teve uma matéria, um semestre de ficção científica, né? Porque dentro, assim, se a gente pensar no contexto estadunidense, é uma literatura muito importante de ser analisada, né? Porque vai Sim. pautar cinema, vai pautar indústria de massa, vai pautar várias coisas. Então, a gente tem um semestre, né? Acho que deve continuar tendo, porque varia um pouco os oferecimentos de disciplina, né, na USP. E isso já faz muito tempo. E aí eu fiquei impressionada, porque do nada era algo que eu conhecia profundamente, né? Porque eu já li todo, eu não sabia analisar, mas eu já conhecia o corpus de trás para frente, né? Então, a partir daí eu comecei a ficar muito maravilhada e eu não queria, na realidade, trabalhar academicamente com uma coisa que eu gostava tanto, porque eu acho que crítica sempre destrói o que a gente ama, não é assim? Ah, nem sempre, né? Mas talvez fica muito, Mas muito em enfim, conta. Perde o mistério, pede o talvez. mistério. Exato, é uma coisa um pouco assim. E aí eu sei que eu fiquei muito maravilhada, assim, que um conhecimento que eu tinha, que era gigante, ele podia ser aplicado na prática, né? E aí, tempos depois, a vida leva, até eu cheguei a fazer doutorado nessa área, né? E desde então, que agora vai fazer uns 12 anos, assim, eu me dedico a estudar esses assuntos, né? E eu gosto muito de poesia também, né? Mas gosto muito de ficção científica. E você falou as palavras-chave aí, utopia, distopia, estranhamento. Eu acho que elas orbitam em torno dessa produção, né? Não definem, mas orbitam, porque o nascimento da ficção científica tem um pouco a ver com o nascimento de pensar as utopias, né? Não são coisas idênticas, mas são coisas muito perto. Assim como as distopias, né? É como Sim. se para existir uma utopia, uma distopia, lançasse mão do modo de narrar da ficção científica, né? Aham. Então, Tem a tem ver. bastante a ver, tem Mas bastante a quais, ver. quais são os ingredientes do texto de ficção científica? Como que a gente identifica? Ah, aqui eu posso classificar sem erro que isso aqui é um texto de ficção E científica. é uma discussão que dá um colóquio de 5 dias, né? Porque tem muita discussão. E basicamente cada autoria crítica vai ter a sua definição, né? A que a gente mais segue é uma de 79 do Darko Suvin, que ele considera a ficção científica como um estranhamento cognitivo, né? Então você teria que ter algo que traz o mundo que você está acostumado, mas com uma diferença, né? Então você tem a questão do estranhamento aí no cerne um pouco dessa produção literária. E sim, ele vai pegar essa palavra lá do Brecht, que vai pegar lá do Freud, então vem essa O construção, né, teórica. estranhamento, né? Que vai ver, sim, olha só. Vem de lá, né, que é o Verfremdung, né, que é tipo trazer algo que você conhece, ela é algo um pouco diferente do que a gente conhece, né? Então sempre tem essa coisa do estranhamento,
Mas tem algo que é muito relevante, isso está em muitos outros autores, né? Que é ter o novum, que é a inovação científica. Né? Então, a gente tem que ter um componente, enfim, científico, ou seja, de uma inovação tecnológica, né? Porque ela é bem uma literatura fruto, assim, da Revolução Industrial, né? E aí, é muito difícil categorizar em alguns casos, porque tem uma pergunta que é super difícil, né? O que é tecnologia? Né? Por exemplo, conhecimentos ancestrais são tecnologia. E eles estão aí. Então, por que isso não é, às vezes, visto como ficção científica? Então, tem muita discussão. Quem discute isso não é nada, como é que fala? Naif, que não é nada inocente. As pessoas sabem bastante, discutem muito, né? Mas, em alguns casos, é muito difícil traçar a linha no chão, de falar isso é ou isso não é. Né? E eu ainda tenho um comentário aqui só, o estranho é o inconsciente, comentário que a Célia comentou. O estranho é o inconsciente, também, pode ser? Pode. São coisas que afloram, né? Geralmente os livros de ficção científica, eles vão trabalhar com mal-estares sociais, né? Então isso aparece ali como... E é até legal, né? Ver cada um em sua época também. Então, um elemento catastrófico também pode ser visto como ficção científica. E uma coisa que a gente conversou antes, né, da gente estar aqui hoje, né, a gente tinha falado que a ficção científica se caracteriza por ser uma literatura de massa, né? Sim. Isso talvez faça com que no Brasil ela seja menos considerada, né? Tanto que fui só saber que isso valia a pena ou tinha valor só quando estava na graduação, na segunda graduação ainda. Mas assim, a ficção científica, ela está preocupada em conversar, principalmente a de língua inglesa, né? No Brasil é um pouco diferente, depois a gente pode comentar. Sim. Mas ela está preocupada em conversar com as grandes massas trabalhadoras, né? Então, quando ela foi formada, se a gente pensar lá nos anos 20 até os anos 50, mais ou menos, aonde que você comprava a ficção científica? Nas grandes estações de trem. Então, tem aquele pessoal voltando para casa, passa na tabacaria e leva uma revistinha. Na banca de jornal. Não vai ser na livraria. O pessoal lia no trem, né? Lia já voltando para casa. Porque nessa época, a literatura também ocupava um lugar que hoje é ocupado pela mídia social, né? Mas também que era ocupado pela televisão nos anos 80, pelo rádio. Então, assim, ela ocupava um pouco esse espaço do prazer, do entretenimento, né? Sim. E depois ela vai, enfim, vai ficando mais fortinha com o passar das épocas, ela vai alterando, né? E aí no Brasil a diferença básica, né, que não vai permitir a gente ter um gênero assim, dessa maneira tão explosiva, porque a gente tem um letramento muito menor, né? Um país muito mais pobre, com muito mais desigualdade social, com muito menos acesso à educação, né? Então a gente não tem... as pessoas voltam para casa e ouvem rádio, elas fazem outras coisas. Mas você tem alguma noção se as editoras que publicam ficção científica, elas vendem bem esses livros? Tem um público cativo? Vale a pena publicar ficção científica? Hoje em dia no Brasil a gente tem algumas casas especializadas, né, que vivem disso. Já tem umas aí difíceis. Umas casas, deixa eu só ver, tá. Umas casas, a gente tem, as principais editoras do Brasil hoje, né, que trabalham com o gênero, é a Aleph, que tem um catálogo bastante clássico, né, eu gosto muito do catálogo deles. A Morro Branco, que também trabalha com bastante gente, novas autorias, né, estão conseguindo trazer livros com pouca distância, né. A Companhia das Letras tem a Suma, que é um selo, né, voltado a também uma coisa mais clássica, assim. A Intrínseca traz várias coisas muito interessantes, eles têm o Jeff Vandermeer, que é excepcional, né, e aí a gente tem outras menores, várias, igual a Monomito, a Banderola, e várias outras editoras menores, a AVEC, que estão trabalhando bastante... Bastante gente. Não, é cheio, por exemplo, lota. Evento de ficção científica geralmente é cheio, até porque... tem essa falta, né? Sim. Você quer responder a pergunta aqui? Antes da gente seguir? Então, qual a diferença entre ficção científica e realidade fantástica? São próximas ou não? Então, a questão da nomenclatura é o que dá para fazer congressos de vários dias, né? Eu gosto... depois eu leio os comentários do realismo fantástico também. Beleza. Que legal, Nelson. Muito bom te ler. Então, só para a gente trazer, assim, a diferença básica entre ficção científica e fantasia
a ocorrência da magia, né? Então, se tem magia, é fantasia. Essa que é a diferença básica. Mas vai ser difícil, porque tem uns casos que a gente não sabe muito bem. Tem até a Lady Clark, que fala que toda tecnologia que não se explica se assemelha com magia ou não se distingue de magia, né? Então, mesmo no gênero, é difícil classificar. O realismo mágico, que muita gente conhece, é super famoso em vários países da América Latina, ele é uma forma de literatura do insólito, né? Eu gosto muito desse termo guarda-chuva, que é desenvolvido por vários teóricos brasileiros, né? O insólito ficcional. Sim. Então, a ficção científica, o realismo mágico, vão fazer parte desse insólito ficcional, mas às vezes categorizar ali no pequeno é muito difícil, né? O que eu diria é que essas literaturas, que são insólitas, elas se contrapõem ao que a gente chama de tratamento mimético, ou seja, é um tratamento realista da realidade, né? Mas essas definições são difíceis, porque parece que não, mas uma ficção científica, para ela funcionar bem, ela tem que ter uma descrição realista da realidade, senão a gente não embarca no mundo. Então essas categorias são bem complicadas de trabalhar, tanto que a crítica fica, né? Fica. Então é sem fim essa... É sem fim, essa discussão. Deixa eu te perguntar, quais são os precursores da ficção científica e de onde vem o termo? Quem que inventou esse termo, ficção científica? Então, o termo mesmo, ele foi inventado ainda no século XIX por um cara que eu esqueci o nome dele até, mas ele foi popularizado só depois, no século XX, pelo Hugo Gernsback, que é um dos principais editores de ficção científica dessa época, que ele fez Amazing Stories, por causa dele que o prêmio Hugo se chama Hugo. Ele foi um editor que quebrou muitas casas editoriais, ele não pagava autor, ele tem umas histórias assim um pouco contra... Mas ele é muito importante porque ele chamava o gênero, ele idealizou o que a gente vê, assim, o foguete, aquela coisa assim antiga, é ele que criou. Né? Ele é muito importante nesse começo. Né? Que legal. Mas a gente considera, para fins acadêmicos, né, tem uma divisão do Brian Aldiss, que ele publicou em 73, que eu acho que é a melhor que tem, que ele considera que a partir do Frankenstein, da Mary Shelley, que a gente teria a ficção científica da forma que a gente conhece. Porque o Brian Aldiss, ele acha muito importante lembrar que a ficção científica tem esse pezinho no gótico, que é literatura de horror, então ele gosta de trabalhar, né? E aí, de nomes muito importantes, incontornáveis, né? É o H.G. Wells, que publicou numa época que não existia esse termo ainda, né? E o Júlio Verne. Né? O Guerra dos Mundos, né? Só para... exatamente, Máquina do Tempo, Guerra nos Mundos. Júlio Verne, né? O Júlio Verne, inclusive, não gostava de ser comparado com o Wells, porque o Wells ele usa muito pouco cientificismo na obra dele. E o Júlio Verne é bem certinho. Então, eles não gostam... Falando do Júlio Verne, o 20 Mil Léguas Submarinas, dentro do contexto da época, seria ficção científica, porque era impossível imaginar aquilo. Total. Inclusive, os steampunks, hoje em dia, quem escreve no estilo steampunk, que é uma corrente, né? Um estilo, vamos dizer assim, uma moda, eles amam o Júlio Verne, né? Então, e tem muita gente, até o André Carneiro... Cadê? Tava aqui em cima o livro do André Carneiro, é um livro velho que eu tenho, bonito dele, bem antigo. O André Carneiro vai considerar o Júlio Verne, por exemplo, que é um escritor brasileiro, o André Carneiro, o pai da ficção científica. Olha. Então é bem... Deixa eu responder a Thalita. Nossa, aqui tem um comentário grande do Delson. A ficção científica sempre traz um retrato da realidade. Você quer dizer que usou seria a renovação do perfil, que é produzido com o gênero básico 2020 maluco? Quer que eu responda essa ou que eu vá em diante? O que você acha? Temos também o que é o Prêmio Hugo. O Prêmio Hugo, né? Tem que explicar, porque nem todo mundo sabe o que é, né? O Prêmio Hugo é a maior premiação da ficção científica, né? Faz parte da WorldCon, que é a maior conferência, tipo a Bienal do Livro da Ficção Científica, e de maravilhoso, porque acho que também explica o espírito do gênero. O Prêmio Hugo é votado, né? Então você paga uma taxa para se filiar à organização que organiza a WorldCon naquele ano, você recebe todos os originais e você vota. Eu vou votar esse ano, por exemplo. Que ótimo. Vou participar da WorldCon, estou inscrita. Ela vai ser na Nova Zelândia, mas vai ser aqui. Ninguém sai de casa. Eu falei que vai ser igual assistir a Olimpíada no Japão, né? Com esses uns fusos malucos. Mas é muito legal porque é bem democrático, né? Então, legal. O livro, ele precisa também...
não tem assim um conselho maior de jurados, né? E tem toda uma regra matemática para garantir que não tenha votação em conjunto. É muito interessante o Prêmio Hugo. Mas tem vários, né? Tem o Nebula também. Não, mas vamos continuar aqui. Então, você, o precursor, por exemplo, o Júlio Verne, a Mary Shelley, o H.G. Wells, mas assim, quando fala em Karel Capek, já é da Guerra da Salamandra. Muito bom. Não, Karel Capek está tá super dentro, a gente também entra também, nossa, ele é super importante, inclusive ele é a pessoa responsável, que ele tem aquela peça que chama RUR, que é R-U-R, tá traduzido pela Edra, vocês encontram, é um livro que dá para encontrar em sebo, que é uma peça de teatro, na realidade, né? Então, por conta disso, ele foge um pouco do que a gente está convencionado a falar, mas foi o Čapek que consagrou o termo robô, né? E isso é muito comum na ficção científica, a pessoa inventa um termo que vira realidade, né? É muito comum, muito comum. Cyberespaço, né? O do Neuromancer, qualquer o Asimov também vai inserir vários termos que depois vão virar termos de uso corrente, né? Robótica, ele que popularizou o termo robô do Čapek, o Asimov, mas o termo robótica é do Asimov. Então é interessante que... como é que pronuncia o nome? Eu não sei falar. Eu falo Karel Capek, eu falo como eu leio. Ótimo, tá ótimo. A gente fala Kant. Tudo bem. Tudo bem, Então, vamos continuar aí nos clássicos. Então, a gente passou pelos autores precursores, mas esses já são autores que já fincam o pé e já estão dentro do gênero. Sim, eu diria que lá pelos anos 60, que é a época que eu mais estudei, na realidade, 60, 70, né? Que começa, ali a gente já vai ter o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que tem vários, que é distopia, mas tem vários elementos de ficção científica, já tem tela, a pessoa já vive na tela, tem a coisa da pós-verdade, tem tudo ali, já tem, né? No Bradbury. Tem aquelas crônicas marcianas também, não é? Adoro. Acho maravilhoso esse livro. É bem importante também, tá bem estudado no Brasil também. Tem alguns trabalhos assim bons já sobre essa produção dele, né? Até, de curiosidade, ele escreveu Fahrenheit 451 exatamente porque o macartismo começou a ameaçar a produção dos livros. E ele achava que ia ter queima de livro igual tinha na Alemanha. Então ele fez a coisa bem Foi bem no calor da hora. E tem muito elemento do gótico. Se você reler Fahrenheit, eu sei porque eu reli faz, sei lá, um mês. E tem muito elemento... Então é interessante como a gente vê assim, umas coisas que parece que não tem mais... Elementos do gótico que não passaram, por exemplo, para adaptação cinematográfica, né? Porque, por exemplo, ele vai descrever as mulheres, gente, aquelas mulheres fantasmagóricas, sabe? Aquelas mulheres diáfanas, toda uma coisa assim, uma coisa meio mortuária também, né? É bem engraçado, assim, como... No fundo, é o olhar que você vê e aí você fala, nossa, eu não tinha reparado em tal coisa, né? E aí, o que acontece é que o gênero ele vai ganhar, vamos dizer, mais cara. Bom, depois da passagem do Asimov, que a gente comentou, né? O Asimov, o Heinlein e o Clarke, que são os três grandes desse período, né? Que é um período bem machista, das revistas. O Arthur C. Clarke que fez... Do 2001, né? Do 2001. Isso, esse mesmo. O Clarke, ele, inclusive, ele é bem certinho com relação a questões da física, ele é bem exato, né? O Asimov nem tanto, embora ele tenha uma boa formação na área de química, ele gostava mesmo de estudar história, ele gostava de escrever sobre os egípcios, né? Mas ele foi muito importante. Ele tem 3 autobiografias. É bem fácil de conhecer a vida do Asimov. Ele me parece um cara bem engraçado. Mas aí, o que acontece que a gente já tem, depois, nos anos 60, 70, a gente já tem, assim, os fãs se organizando para começar a criticar isso. Então, já começa a ter... reuniões, a gente já começa a ter premiação, que isso ainda era muito visto como nem chegava a ser, era tipo gibi, vamos dizer assim, né? Então essa literatura começa a passar por um tratamento do mercado editorial, né? E aí ela entra num outro patamar, quando a gente tem o período da New Age, né? Que tem vários nomes esse período, mas New Age eu acho que descreve bem, quando tem a Ursula Le Guin e o Philip K. Dick que começam a entrar no jogo, né? Eles mudam completamente. Chegar, né? Porque a Ursula Le Guin poucas pessoas conhecem. Eu li em inglês, eu não sei se tem traduções em português, né? E o Philip
K. Dick todo mundo conhece, porque tem o Blade Runner, Minority Report, Total Recall, Sim, a gente cresceu vendo esses filmes, né? Exatamente. Mas a Ursula Le Guin, além dela ser uma autora assim, muito importante, ela é mulher escrevendo sobre ficção científica, né? Então não é comum, porque a maior parte você começou com a Mary Shelley, mas até agora você não tinha citado uma não, mulher. É triste, é triste. Eu acho que seria interessante saber se tem as traduções e você é especialista nela, você estudou ela no seu doutorado e tudo, falar um pouco dessa autora que eu fiquei muito impressionada com a literatura dela. Eu achei assim, tipo, um nível muito alto, assim, porque não é só é um livro crítico, é um livro profundo, né? É uma escrita profunda. Então eu queria que você falasse mais dela. Eu acho que seria muito legal para as pessoas conhecerem. Tanto ela quanto o Dick, eles são responsáveis por trazer todo um conhecimento acumulado sobre escrever literatura de outros lugares para a ficção científica, né? Então eles estão preocupados um pouco mais com a forma literária do que a geração anterior, né? Que era mais formar, estabelecer uma coisa, né? Então, por exemplo, o Dick, eu sempre gosto de falar isso porque ilustra bem, ele é um escritor frustrado de romances realistas. Ele sempre quis publicar romance realista e não conseguia, né? Não conseguia vender, ninguém aprovava os originais, começou a ganhar dinheiro com ficção científica e falou, por que não? Sempre gostei. Então, porque isso é bem visível, assim. Ele escreveu vários romances realistas que ninguém lê, eu também nunca li, e eu gosto muito da obra do Dick, já li quase tudo, né? Então, é interessante a gente ver. No caso da Le Guin, ela é uma erudita, né? Estudou poesia medieval, apesar de ser estadunidense, ela sabia falar vários idiomas, coisa que não é comum na época, né? Ela tem 2 pais antropólogos muito famosos, e a mãe dela escreveu um best-seller na mesma época que ela começou a publicar. Então eu acho que a Le Guin, ela sempre foi muito consciente, que é muito legal esse livro, inclusive, da mãe dela, que é sobre um cara, é uma não ficção, é um livro de não ficção, que é o responsável pela sobrevivência de ele é a última pessoa de uma comunidade indígena extinta nos Estados Unidos. Olha. Né? Então, a Le Guin, enfim, quando era pequena, ela ia para escavação em Cusco, então ela teve uma vida muito privilegiada vendo outras coisas, né? Sim. Foi na França estudar, o marido dela ela conheceu na França também, né? Porque ela chama Ursula Kröber de solteira, né? Que o pai dela também. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela não vai ter medo, ela acha que ela é muito intrépida, ela nunca tem medo de escrever exatamente o que ela quer. Então, ela usa, por exemplo, Na Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro bem vendido aqui e tal, bem estudado, ela lança a mão de juntar vários fragmentos, que é uma coisa que não existia antes, assim, muito tratado, né? Então, ela vai usar uma forma muito diferente para escrever ficção científica, né? Então, a gente tem uma inovação em termos de linguagem. Um livro que eu amo muito, que está publicado também bem no Brasil, até vou falar dele daqui a pouco, hoje à noite tem aula, vou falar dele com o meu grupo de ficção, tem Os Despossuídos, né, que é um livro, bárbaro, ele é um tratado, assim, para quem fez ciência política tem que ler Os Despossuídos, né, porque ela imagina um planeta capitalista e um planeta anarcofeminista, e tem uma personagem que é um cara que está muito infeliz no país anarquista, ele se sente podado, basicamente isso. Estou resumindo mal a trama, mas... E aí ele vai para o planeta capitalista para ver como é que as coisas são. E lá ele é super bem recebido, porque ele é um físico exímio, não sei o quê, né? Então é muito interessante ver como é que a gente tem enfim, esse novo tratamento das ciências humanas dentro da ficção científica, né? E ela trabalha profundamente vários temas de linguística, né? Quem gosta de linguística gosta desse livro também, porque ela percebe que não basta inventar uma nova personagem, você tem que inventar uma nova forma de se comunicar, como é que eu vou retratar um choque cultural, né? E aí outro livro que está publicado dela no Brasil A Curva do Sonho, esses dois estão pela Aleph, né? Os Possuídos e A Mão Esquerda estão pela Aleph. E A Curva do Sonho está pela Morro Branco. E tem no site da Morro Branco, de graça, quem quiser desligar a live e, sei lá, perder 25 minutos e ficar pensando 7 horas depois, tem um conto da Le Guin que se chama Aqueles que Abandonam Homelas. Ele está de graça, bem traduzido no site da Morro Branco, da editora Morro Branco. Então, Aqueles que Abandonam Novelas. Ele é maravilhoso porque ele vai falar bem assim sobre essa coisa. E a Morro Branco deve publicar um livro que eu adoro dela,
que se chama, em inglês, The Word for World is Forest, que é tipo a palavra para mundo é floresta, né? Que tem o joguinho de uma literação aí no título. E é muito interessante, porque é um planeta tropical. E aí tem umas criaturas nesse mundo que elas conseguem sempre se comunicar, e vem esse colonizador branco, mata tudo, mata a floresta, e é a partir da resistência dessas criaturas que o livro é tratado, né? Então ele é muito interessante para falar de Brasil, falar do momento histórico. Demorou muito tempo para esse livro chegar bem em português, porque ele veio para o Brasil via Portugal, já li ele em português há 1000 anos atrás, mas vai chegar assim, sabe? No momento certo. E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Ela tem uns personagens, assim, pelo menos A Mão Esquerda da Escuridão é um livro que é passado daqui a muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E é como se já não existisse mais ser humano, homens, mas existem humanoides. Esses humanoides são, eu não lembro lá que tipo de humanoide, o nome desse humanoide, do gênero humanoide desse personagem, mas ele tem em outros livros dela o mesmo tipo de humanoide que ela fez? A Mão Esquerda, Os Despossuídos, aliás, dá oi pro Cláudio Brits, que também sabe muito sobre ficção científica. Esses livros todos dela se passam num que a gente chama de ciclo Heiniano. Então ela meio que a tecnologia é a mesma, a coisa é a mesma. Então, assim, ela tem vários pontos de contato para não ter que toda vez recriar recriar na cabeça dela, talvez, né? Mas, sim, é uma coisa assim, porque eu acho que o esforço dela também era de pensar um mundo que não fosse exatamente o nosso mundo, né? Por isso que as coisas de treinamento tá muito presente, né? E quando ela vai escrever fantasia, porque a Le Guin escreveu bastante fantasia, tem até um livro que está publicado pela... Gente, esqueci. Pela Arqueiro, que se chama O Feiticeiro de Terra-Mar, que ele é um livro vendido como infanto-juvenil, acho que no Brasil não, mas em vários lugares sim, que não tem nada de infanto-juvenil, eu acho, mas que é uma sequência de uma conversa, né, sobre um mago que é um Bildungsroman, né, um romance de formação de um mago, então desde quando ele é pequeno até ele virar mago. Só que ao contrário do Harry Potter, que você tem o bem e o mal bem delineado, aqui você tem essa coisa do bem e do mal sugerida, né? Ela não é muito, é como se o mal também pudesse me ensinar. E a partir desse equilíbrio que eu consiga, o pessoal tá falando aqui, a Micaela Deca, que os Contos de Terra-Mar estão disponíveis na Netflix, né? Então é bem interessante que como é que funciona essa reconfiguração do que é o ser humano. Então ela sugere, né? E é interessante que a gente tinha começado falando um pouco dessa coisa que a ficção científica, né, ela é um laboratório para você pensar, se distanciar do mundo atual. E às vezes você tem umas sacadas que ainda não são pensadas tão bem naquele momento, mas que elas vão se revelar. Então eu fico pensando na Le Guin, na Úrsula Le Guin, quando ela, na mão esquerda da escuridão, no lado, mão esquerda da escuridão. Mão esquerda da escuridão. A mão esquerda da escuridão. Quando ela adianta uma discussão sobre questões de gênero, não é? Sim. Você não quer falar um pouco sobre isso? Eu falo porque, enfim, é o que eu mais sei, né? Vamos dizer assim. Ela escreveu esse livro em 68, 69, né? Ela foi muito pioneira porque ela imaginou ali personagens que fossem ambissexuais, ou seja, que não tivessem características sexuais marcadas. Só que aí quando essas pessoas entram numa espécie de sil, elas adquirem características ora feminina, ora masculina, dependendo de quem que é o crush ali no momento, né? E aí é genial, né? Porque ela tenta, inclusive, pensar qual que é a decorrência psicológica que isso acarreta, né? Então você também nunca sabe bem o que aquelas pessoas estão pensando, e você não sabe se isso tem a ver com preconceito de quem tá do cara que é um homem, né? Terráqueo, que tá contando a história, ou se é dele. Então você fica sempre com que legal, a Anitta também tá aqui. Olá, Flor. E depois a gente fala disso. Então a gente sempre fica com essa dúvida, né? Só que acontece que esse livro ele é super potente, ou seja, para pensar gênero até hoje, mas tem vários aspectos que de saída ela erra muito, né? E a Ursula Le Guin, ela era muito nerd, ela era muito dedicada, e ela vai escrever vários papers a respeito dos próprios erros dela sobre esse livro. Quais seriam os erros? Tem vários. Então, mas ela vai... O primeiro ela escreve 10 anos depois,
que é Is Gender Necessary? E depois ela vai publicar mais um 20 anos depois, que se chama Is Gender Necessary em versão Redux. E ela vai escrever um conto ainda, que se passa lá. Por quê? Porque ela tinha lá uns desafetos, né? Bom, você sabe, né? Todo meio tem umas suas tretinhas, mas ela foi muito acusada de, por exemplo, não alterar pronomes. Né? Então, ela não usou na questão linguística, ela não estampou na questão linguística essa alteração sexual. Aí tem uma crítica, que essa é mais contemporânea, né? Então, a dos pronomes foi feita logo em seguida, né? Muito assim, a Joanna Russ vai falar, o Stanislau Lem, que até era amigo dela, também vai falar umas coisas que ela tinha feito errado lá, uns cálculos astronômicos no livro, mas aí nem eu sei. Mas tem uma que é bem interessante, bem óbvia, que é o seguinte: por que tem que ser homem com mulher em primeiro lugar, né? Como é que a homossexualidade não está presente ali desde cara? E por que só 2 gêneros? Né? E por que tipo, não é tipo 4? Por que tem que ter só 2? E ter essa binariedade, né? Tem uma parte no livro que fala que essas pessoas seriam um experimento biológico, então também é bem interessante, né? Essa colocação. Mas se você pensar, tipo, eles não podem ser trans, então tem vários problemas, porque é como se ela revolucionasse o gênero, mas não revolucionasse. E aí a gente vê a força que a categoria de gênero tem para a gente viver. Porque é muito difícil imaginar um mundo em que essa categoria fosse superada, né? Então, isso é muito interessante do livro. E por isso que ele é interessante ser lido e debatido até hoje, Sim. até pelos fracassos, né? Porque você fala, é mesmo porque o personagem principal do livro, que é um embaixador humanoide num planeta do sem gênero, a psicologia desses seres sem gênero, ela é ambígua, e é interessante isso ser visto por um humanoide que não consegue confiar neles. Então, tem discussões, né, interessantes. E sabe que eu ia te perguntar uma coisa assim, só porque a gente está falando de uma autora mulher. Você tinha comentado na nossa conversa outro dia que tem uma autora brasileira famosa, né? Que escreveu ficção científica. Então, é que assim, né? É muito triste porque várias pessoas terminam apagadas, né, da história da literatura brasileira, né? Mas eu andei fazendo uns trabalhos sobre a Diná Silveira de Queiroz, que é muito interessante, porque a Diná ela vai estar ali na formação da ficção científica brasileira, ou seja, ela vai estar ali no começo da coisa, e ela foi muito famosa. A Diná que escreveu Floradas na Serra, não é? Essa mesma. A Diná, ela foi muito bem sucedida, porque, se a gente pensar em termos de mercado editorial, né? Porque o primeiro livro dela, que é o Floradas na Serra, gente, esgotou a segunda tiragem em 20 dias. Tipo, quem faz isso hoje, né? Eu tô falando de anos 40. Nossa. E ela fazia rádio. Ela teve em vida um dos livros dela, que é o Floradas na Serra, adaptado 4 vezes ao cinema. Assim, cinema não, ao audiovisual. Teve minissérie e tal. E a Muralha, que é o mais conhecido, segue sendo... Que a Muralha até eu acho meio chapa branca, assim, porque ele é bem interessante para ler, mas ele foi feito por encomenda para o Centenário de São Paulo e tal, né? E a Diná, ela era uma pessoa, assim, bem gente como a gente, no sentido que ela tinha grana, tal, educada, branca... Mas ela gostava de assinar sem pseudônimo, porque, por exemplo, a Clarice Lispector, quando ia escrever para jornal feminino, ela usava pseudônimo, então era Helena Palmer. Né? A Diná gostava de assinar Diná, então ela dava conselhos sobre vassoura, falava de política exterior. Então ela era uma mulher comum, né? Cronista, vamos dizer assim. Então ela se interessava por gêneros que não eram gêneros da alta literatura, da alta cultura, né? Mas ela vai vender muito livro, ela vai publicar um livro que é A Ilha dos Demônios, que é uma fantasia, que até a Ana Cristina Stephens, que é uma pesquisadora muito boa do Rio Grande do Sul, fez uma dissertação sobre esse livro. E esse livro foi traduzido assim para não sei quantos idiomas, a Colette Soler falou bem do livro. Então, tipo, porque é muito interessante, né? E a Diná vai escrever ficção científica, então é muito importante. Ela tem 2 livros de contos de ficção científica, e ela faz muita questão de falar que gostava de ler Wells, que era aquilo mesmo, que não era outra literatura, porque a gente tem, por exemplo, o Ian McEwan faz isso, a Margaret Atwood faz isso, eles publicam ficção científica, mas falam, não, veja bem, é ficção especulativa, é ou não sei o quê. Eles gostam de dar um outro rótulo para que as pessoas não achem que é um lixo o livro.
Ah, Entendeu? E a aham, Diná nunca teve essa preocupação, né? aham, E ela chegou a ser da Academia Brasileira de Letras, né? E se a gente pensar, inclusive na história da literatura brasileira, por exemplo, a Nelly da Pinhon, a Lígia Fagundes Telles, todas as colegas ali, né? A sim, Raquel de sim. Queiroz, estão super famosas. E a Diná especificamente foi uma que não ficou, né? E eu É, acho, a minha hipótese de pesquisa, que, enfim, mais gente concorda também, que é porque ela se dedicou a gêneros populares, né? Que ela sim. publicou muito, foi muito lida, muito resenhada. Enfim, é impressionante que uma mulher dessas ninguém saiba quem ela é hoje, né? Pois E é. um dos motivos, eu tenho certeza que é porque se até o Ramildo Giroldo fala uma coisa muito ótima, que se tem uma coisa que é democrática com relação a gênero, é isso na ficção científica, que todo mundo é esquecido, né? Os homens, as mulheres. Então tem esse apagamento muito Ah, que brutal da horrível, né, produção. isso, né? Aham. Mas a gente está aqui falando disso, eu sou muito otimista, na Ana, realidade. assim, você está nesse meio, você está vendo muitos autores brasileiros, você mesmo é uma escritora que pratica ficção científica. Qual que é a diferença de pegar uma ficção científica brasileira para uma norte-americana ou europeia? Tem, assim, alguma diferença? Tem. Eu gosto muito de citar a Elizabeth Ginway, né? Que ela é uma brasilianista norte-americana, mora na Flórida, pesquisadora maravilhosa, querida, fofura, sabe tudo de Brasil, lê tudo, assim, ela é ótima, acompanha, assim, todo semestre ela tá lendo, assim, o que saiu no Brasil, né? E ela é muito engraçada porque ela compara, por exemplo, o tratamento que, sei lá, que os brasileiros dão alienígena e aos robôs. Por exemplo, na ficção estadunidense clássica, tipo, vou falar de alguém que é britânico, mas é de língua inglesa, por exemplo, H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Vem o alienígena, ele vai matar a humanidade, a gente tem que exterminar. É sempre assim, né? O inimigo. O brasileiro, ele tem uma posição, geralmente, muito mais ambígua com o ET. Né? Então é do tipo, vem aqui conversar, o ET conversa, o ET senta na sala, o ET entra em casa. Então, assim, é muito diferente. Até a Diná mesmo tem um conto que tem alienígena, que tudo bem que é meio estranho, mas ele entra na casa da pessoa, né? Isso não é comum. Não é que não vai acontecer, né? Porque cada livro é um livro, a gente não pode estereotipar, mas tem um tratamento diferente, né? A mesma coisa com o robô, né? Porque o brasileiro, que o robô, a gente falou lá que foi lá o Čapek que inventou, o Capek que inventou o termo robô, que vem do termo robota, que é escravo, né? Então o robô faria alusão direta a uma pessoa escravizada, né? Isso está presente em todos os livros de robô, né? O Asimov e tal, né? Então o robô vem aí para substituir o trabalho braçal no Blade Runner, que são androides, que já muda um pouco também, tem essa questão, né, do mundo do trabalho. E quando o robô está no Brasil, o robô, ele, por exemplo, ele nunca... Porque também tem sempre essa tensão do robô querer matar ou se revoltar contra sei lá, o criador, né? Sim, Uma coisa sim. meio assim, na ficção estadunidense e tal, não sei o quê. Ah, Cláudio, vamos te ouvir, vamos te ler na realidade, depois a gente conversa. E aí o que acontece? Na ficção científica brasileira, o robô é aquela coisa assim, meio que tá junto, não sei o quê, e também assim tem muita gambiarra, tem muita precarização, porque a nossa tecnologia, ela não é uma tecnologia de primeira mão, né? Ela é de terceira, e isso é Sim, muito então, presente, né? o robô já vem assim, todo quebrado. Então, e aí a gente até teve um debate, teve o Relampeio esses dias, que é um festival de ficção científica fantástica e horror, esses dias com a Elizabeth Ginway. Não sei se foi na mesa da Ginway, mas que ela, acho que foi, sim, que ela estava falando até que a gambiarra é um ethos barroco do brasileiro, né? Que é aquela recriação, assim, que é a ode à precariedade, né? Então, é bem interessante também como é que funciona. E mesmo na ficção científica contemporânea, essa mudança se mantém, né? Se mantém, E Porque, deixa eu te perguntar. Não, não pode fala. falar, Bacana. Não, então, eu ia te perguntar, porque assim, você está falando que começou a ter uma preocupação mais de sofisticar o texto, né, da ficção científica com esses autores, né, mais novos, da década de 60 para frente, Isso. né? E a gente vê, assim, então, uma preocupação com a linguagem, de sofisticar um pouco isso em adaptações, numa adaptação que eu achei muito bonita,
para o cinema de um conto de um escritor, eu acho que ele é americano, sino-americano, chinês-americano, né? Que deu origem àquele filme A A Chegada. Chegada, o Ted E que, Chiang. assim, e que é muito filosófico, né? É quase um ensaio sobre linguagem, pensamento e tudo. E pegando o gancho, assim, então eu queria que você falasse um pouco dessa linha, assim, se você conhece, se você te agrada, e já juntando com a questão das adaptações para cinema. O que você pensa disso? Na realidade, se a gente pegar o 2001, Odisseia no Espaço, é muito legal porque o Kubrick, ele mudou a forma também com que a ficção científica era retratada no cinema. Porque até então era aquela coisa bem teste, filme de monstro, aqueles monstros meio mal feitos, né? Ele não, ele vai... Gente, olha que impressionante. O Kubrick, ele é responsável por inventar a forma que a gente imagina o espaço. Veja que coisa poderosa. Porque é muito poderoso isso. É assim, ele quase imagina o futuro por nós, né? E realmente foi uma estética que ficou, né? Porque logo em seguida vem Star Trek, vem Star Wars, que aí bomba, né? E tipo, vira uma outra coisa. A gente tem Alien também, que é muito importante para a questão estética do cinema, né? Adoro, acho um filme excelente para a gente trabalhar. E o Blade Runner, que, enfim, que virou um cult, aí vira uma coisa cultuada mesmo, né? O antigo mesmo, que é o que eu gosto. O Villeneuve eu não gosto muito, não. Mas, e as várias adaptações de Duna também, que são tentadas, né? Não dá muito certo, mas a gente tem. E todos esses filmes, e assim, por exemplo, o Philip K. Dick, ele morreu antes de ver o primeiro, ele só viu o primeiro corte de Blade Runner, ele nunca viu. Não sabia. Ele morreu antes. E é muito engraçado que ele foi o autor que mais adaptado para o cinema, sei lá, tem milhões, eu não sei nem de cabeça quantos são, mas é tudo. Tudo. É tudo, é do Vingador do Futuro até, enfim. E aí é impressionante que ele, por exemplo, nunca viu isso, ele nunca chegou a ver isso em vida, né? E aí o que acontece, por exemplo, aí Matrix vem do Neuromancer, né, das irmãs Wachowski, né, não é adaptado, mas é muito perto do Neuromancer, do William Gibson, que é um livraço também. E aí, pensando em termos de linguagem, o Laranja Mecânica também, né, que é do Burgess, que o Kubrick também vai fazer a adaptação. E aí, a gente pensando em termos de linguagem, o que acontece é que, como a ficção científica ela quer dialogar com um público que não é exatamente o público letrado, beletrista, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra... É difícil sempre usar esses termos, que eles são muito injustos. Mas ele, por exemplo, vai escrever Laranja Mecânica, que é um livro que eu adoro ler. Aliás, eu estava vendo outro dia, eu tenho 3 edições do mesmo livro. São edições diferentes. Que eu gosto. E aí, cada um com uma tradução, e que é muito difícil traduzir. Mas ele vai criar uma linguagem de gíria, né, a partir de vários dialetos de línguas, vai usar muita de língua eslava. Ele vai construir uma linguagem, ou seja, uma coisa extremamente elaborada, mas para contar a história de um delinquente juvenil. Né? Então é interessante assim que você tem um trabalho de linguagem, mas não para onde a gente acha que vai, né? Ele mantém essa raiz. A mesma coisa é Neuromancer do Gibson, né? Parece que é um chat, você lê assim, parece um chat, uma pessoa digitando assim tudo errado. Essa é a sensação que dá. Mas ao mesmo tempo, é essa técnica de escrita que faz Neuromancer ser o que é, porque ele dá conta de escrever coisas que não davam para ser descritas de uma outra forma, né? Então, o tipo de tratamento de linguagem que não é um delinquente juvenil, né? Mas o protagonista lá é um cara meio drogado, num submundo. Não é para onde você acha que vai essa linguagem, né? Então, é interessante porque tem um trabalho de linguagem, só que quebra a expectativa do que, vamos dizer, uma literatura mais considerada elevada, dos grandes prêmios literários, está imaginando que fosse, né? E mais contemporaneamente, eu gosto muito de 2 autores de língua inglesa. Um é o Jeff Vandermeer, que está publicado pela Intrínseca, que é a Aniquilação. O filme eu nunca vi, dizem que não é muito bom, aí eu não quero nem ver, porque eu amo muito o livro. Eu não vi também a Aniquilação. Nossa, mas o livro é... E assim, ele é maravilhoso, porque ele é um livro muito barroco, porque o Jeff Vandermeer, ele ama a natureza, né? E o livro é sobre natureza, é sobre a questão ecológica, que é a natureza meio que se vingando da humanidade, né? Para falar de pandemia, ele é um livro bem interessante até. Perfeito. Mas ele é mais, eu acho que ele é um pouco mais solar, um pouco mais estranho, né? E aí, mas ele descreve os bichos, as paisagens, mas de um jeito, é espetacular. Esse livro não deixa nada a dever para ninguém, né? Fala de novo o nome do livro. Eu vou pegar, eles estão tudo aqui, os meus amiguinhos, peraí que eu vou pegar. Eu vou pegar até um outro que é legal. Assim a Ana já dá umas dicas pra gente.
porque estão Opa. pedindo dicas, né? Ó, esse daqui Ah, é o primeiro livro do Aniquilação, que é da Intrínseca, Jeff ok. Vandermeer. Ele é muito Aham. bom. São 3, mas eles são fininhos, tá vendo? E eu não consegui não ler todos numa tacada, assim. Para mim mas é que eu gosto do assunto, né? Que legal. Outro que eu acho muito bom, que está bem traduzido no Brasil, é o China Miéville. Está traduzido pela Boitempo. Aham. Se puder citar o livro com a personagem mãe. Ah, da inteligência artificial, vou pegar. É o da Enlec. Então, esse daqui também está bem publicado no Brasil. Estação Perdida é um calhamaço. Mas ele é impressionante. Ele é impressionante. Ele é impressionante, esse livro. Porque o China Miéville, bom, ele é um crítico, antes de tudo, né? Ele Sim. estudou direito internacional, ele é cabeção, né? Esse cara aqui. Sabe muito sobre ficção científica também, tem grandes ensaios sobre fantasia. E ele é um livro que mistura a ficção científica, mas ele gosta muito de pensar na questão capitalista. Ele é muito de esquerda, né? Ele até foi candidato. Foi Enfim, candidato? ele foi candidato, teve uma votação super pequena. Eu sabia de cor o número da votação, agora eu não sei. Mas ele foi o candidato por um partido de esquerda, bem de esquerda. Ele é da Grã-Bretanha, né? Ele é inglês. Mas ele é um cara assim que, ele é cabeção. Então os livros dele assim, são muito barrocos, muito bem escritos, com muita coisa. Assim, é muito legal de ler. Eu acho Aham. impressionante ler o China Miéville. Sempre que eu leio, assim... E esse livro está tão perdido, dá para dar curso sobre ele. Assim, ele é muito denso, com muito detalhe, com muita questão, né? Que incrível. E eu queria trazer essa mulher, que não dá para deixar de falar dela, né? A Octavia Butler demorou 40 anos para chegar no Brasil. Ela é uma escritora negra estadunidense, e a Octavia Butler, ela é muito importante nos Estados Unidos, né? Enfim, assim, ela escreveu Kindred, o meu Kindred não está aqui, mas ele é um livro clássico sobre viagens no tempo, porque Aham. viagem no tempo, quando é o cara branco que viaja, é sempre assim, eu vou viajar, eu vou lá, eu ganho dos monstros, tal, papapá. Só que imagina se uma mulher negra voltar no tempo nos Estados Unidos, que acontece? Aham. Né? Ela vira uma pessoa escravizada tudo de novo. E aí é maravilhoso Kindred, porque fala de viagem no tempo, só que ele é muito historiográfico. Inclusive a coisa da... Tem gente que até fala que não é ficção científica, eu acho que é um bom argumento até, porque ela nem fala de tecnologia. Ela fala dessa possibilidade de o que é voltar para o passado, sendo naquele contexto, né? Então é muito maravilhoso, porque é uma protagonista que vai e volta de Maryland várias vezes, né? E o marido dela, que é um cara branco, por uma hora também ele vai, só que ele se dá super bem no passado. Mas é uma Assim, ele máquina? consegue dar aula. É um portal? É uma máquina? Como é que eles Então, fazem? não é explicado. E isso é muito Ah, interessante, que inclusive a gente vê, porque assim, né, quando é o homem, ele domina a máquina, ele vai lá, insere o ano. Nesse caso, não. É do tipo, abre um portal lá, largada, né? E por isso que tem essa discussão sobre o gênero, se é ficção científica, que seria fantasia, né? Como ela era uma autora que gostava muito de ficção científica, acho que a gente aham. fala que ela escreveu ficção científica e tá tudo bem, vai um pouco na autodeclaração É, da porque autora. viagem no tempo, às vezes, a gente associa, às vezes, com ficção científica, porque às vezes tem uma máquina e tudo, né? Mas E tudo esse é bem. maravilhoso, porque é a viagem no tempo, mas Sim, enfim, o fetiche sim, da é muito máquina. ligado. E é Aham. maravilhoso, porque logo de início você sabe que ela perde um braço por conta desses, porque é bem no começo. Aí você fica, mas o que é isso? Porque é no começo, assim, tipo, é no primeiro... E é muito legal, porque você fala... E ela, como ela volta pro passado, só que ela é uma mulher dos anos 80, ela leva aspirina, depois ela começa a ficar mais esperta quando ela é sugada pro passado, entendeu? Ela Mas leva o ela... quê? Leva Aspirina, aspirina. sabonete, Aham. Só que assim, as pessoas não entendem ela, acham que ela é um homem, porque ela chega de calça, né? Aham. Então é muito bom esse livro, porque ela estudou muito história, né? Então ele é muito preciso com relação a como que funcionavam as casas das pessoas, a questão da vida E, doméstica. e dela só tem esse traduzido para o Não, tem um português? monte. A Morro Branco, que é essa editora, ela está publicando toda a Otávia para o Brasil. Ah, que legal! É muito legal. A Mayara, que estava por aí nos assistindo, ela é uma especialista na Butler. Então, Ana, então você está dando essas dicas ótimas, assim, que são coisas contemporâneas. Tem algum livro, assim, talvez um pouco mais antigo, que também seja uma entrada para, assim, esse aqui ele abre várias frentes e é uma boa entrada para quem quer conhecer esse Para mundo? todas as pessoas, eu indico o Blade Runner do Philip K. Dick. Para todas as Ah, pessoas. Porque tá. eu acho que ele é clássico, ele é meio que divertido porque ele é uma história de detetive, né? No fundo, Sim. assim, uma história de policial, então é um gênero que as pessoas estão acostumadas.
E ele é muito filosófico, né? Ele tem assim só que ele é filosófico sem ser demais, né? Mas o Blade Runner é um que eu sempre recomendo para pessoas que têm... ele tem umas coisinhas machistas que incomoda, mas eu acho que não incomoda mais do que a gente assistir, sei lá, um filme dos anos 80, né? Então, é um pouco assim, né? Nesse aspecto, para mim a sensibilidade não chega a atrapalhar, assim, né? Mas às vezes as pessoas falam, então tô dando o recado. Mas então, de porta de entrada, eu acho que essa é a ótima porta de entrada, né? Para passar o tempo na quarentena, O Robô do Asimov é ótimo também. São vários contos fáceis de ler. É um monte de conto fácil. Ele amava ler a Agatha Christie, então sempre também tem esse mistério, sabe? Assim, que a ficção científica e o romance policial, eles têm umas trocas também. Tem mesmo. Então, O Robô sempre tem um mistério do final. Então, ele é divertido de ler, assim, você quer ler uma coisa... E o Asimov também tem uma coisa, assim, essa discussão de uma ética do androide ou do robô, né? Do robô, na verdade. É uma coisa que a gente está entrando agora, né? Com a inteligência artificial, né? A gente tem visto, né? Tantas experiências aí acontecendo, né? É uma discussão que vai atual. Né? Não, agora é o que eu falo, né? O futuro chegou. Porque, gente, a gente está muito atrasado no debate sobre algoritmo, por exemplo, no Brasil. Porque isso... É que é fogo comparar coisas incomparáveis, né? Mas, assim, todo debate de privacidade, por exemplo, de internet, isso na Europa é velho. Aqui é assim, algoritmo pega meu dado e já faz a compra para mim. A gente não liga. Todo mundo acha lindo, né? Super legal. Ótimo, a gente é muito permissivo. A gente é muito permissivo. Só que ao contrário. Mas por que também a gente é muito permissivo? Porque a gente acha que a gente nunca vai domar algo. A gente acha que isso é o natural. É como se fosse a nova dominação, então bora lá. Tudo bem, né? Que coisa, né? E aí isso é... Por exemplo, eu sei porque eu me rendi, eu demorei 1000 anos para ter um cartão mais do Pão de Açúcar. Eu tenho agora na quarentena por causa das compras online, mas eu nunca tive, eu acho um absurdo. Eles saberem tudo, né? E aí, assim, tem gente que até, por exemplo, acha bom. Não, mas eu acho bom eles saberem. Aí eu fico, por que você vai... É uma coisa tão valiosa o seu dado, é tão caro. Só que o seu dado, ele é valioso, não o seu. Ele é valioso quando a gente tem milhões de dados. E as pessoas não estão nem aí, né? É isso, então... então... A gente está se encaminhando aqui para o final. Eu vi que tem algumas perguntinhas, porque Vamos lá. A gente tem 3 minutos, né, antes de ser cortado. A Lucila perguntou aqui da Úrsula Le Guin. Eu não sei se Lucila, você está perguntando de uma dica também de livro? Talvez seja isso. Você está vendo aqui? Bom, vamos esperar a Lucila responder. Eu queria mostrar esse livro aqui, que ele é um livro de crítica. Esse livro é muito legal, chama Fantástico Brasileiro. O insólito literário do romantismo ao fantasismo, do Bruno Matangrano e do Enéas Tavares. Esse livro ele é muito bom, porque ele fala só sobre ficção insólita brasileira. Então ele vai desde os inícios, que eu vi várias pessoas falando de, por exemplo, Emília de Freitas. Ele começa bem lá do início, ele é ricamente ilustrado, inclusive, o livro. Que legal, que maravilha! Ele é lindo. E esses 2 pesquisadores são geniais, né? Eles são grandes pesquisadores da área, e eles têm, por exemplo, um capítulo só sobre ficção científica escrita por mulheres no Brasil, né? Então... que legal, nossa. Esse livro ele é bom para ter em casa, assim, para quem pesquisa, ele é um livro de consulta muito importante, né? Tá bem atualizado, já tem nova edição. Um livrão mesmo, assim. E eu sei que vão sair outras coisas boas. É da Arte e Letra, a editora. Eu responder aqui para a Lucila. Lucila, é o seguinte, a gente falou bastante da Úrsula Le Guin, né? Eu acho que agora a gente está se despedindo, mas vamos deixar isso no IGTV. Nossa conversa para quem quiser rever ou indicar. Né? Mas, Ana, eu vou me despedindo de você, com vontade de estar continuando conversando. É legal, né? Um assunto maravilhoso. E eu queria recomendar a coleção Zigue Zague da Plutão. Ela é bem baratinha, toda com e-books de brasileiros, de diferentes temas, que eu vi que o pessoal queria feminista, LGBT. Então, massa. Cláudia, anuncia o próximo. O próximo, Clarice Lispector, que vai ser incrível assim, a conversa, gente. Então, Ana, obrigado pela presença e tudo de boa aula agora. E a gente e a gente fica em contato. Sim, obrigada, meninas, pelo convite, viu? Thalita, Lívia. Super legal.
Então tá. Então, ó, gente, vai estar. Vocês podem rever no IGTV e semana que vem, Clarice Lispector, a gente coloca mais informações depois. Estamos com 30 Excelente. segundos. Ó, o pessoal está A gente adorando. vai lá. Ah, muito legal, né? Foi muito bom. Elogios A aqui. Sandra tá aí também, da Bandeirola. Muito Que legal. legal. Sim. Né?